Antes de existir algo, não havia luz, não havia forma, não havia direção. Havia apenas vazio, mas o vazio não estava sozinho. No princípio, havia uma voz. Antes que qualquer coisa fosse criada, alguém já falava. E essa voz não ecoava no nada. Ela carregava a intenção. Talvez essa seja a verdade mais esquecida da humanidade. O mundo não começou com matéria. Começou com sentido. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A Bíblia não começa tentando provar Deus. Ela começa assumindo que Ele existe. Antes do tempo, Deus. Antes do espaço, Deus. Antes do caos, Deus. O universo não é o ponto de partida. Deus é. E isso muda tudo. Porque se Deus veio antes, então nada que existe é aleatório. Você não é um acidente cósmico. Você é consequência de uma intenção. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O primeiro retrato do mundo não é bonito, é escuro, desorganizado, confuso. É como uma vida em crise, como uma alma perdida, como alguém que ainda não ouviu quem é. Mas Deus não rejeita o caos. Ele entra nele, o Espírito paira sobre as águas, não foge do vazio, não se afasta do abismo. Ele espera o momento de falar. E disse Deus: haja luz. Essa é a primeira ação divina na história. Deus fala, Ele não constrói primeiro, não molda, não toca, Ele fala. Porque na Bíblia, a palavra não descreve a realidade, ela cria. Quando Deus fala, o que não existe passa a existir. A luz não veio do sol, veio da voz. O Novo Testamento revela algo profundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não aparece só nos evangelhos. Ele já estava em Gênesis. O mesmo Verbo que criou a luz é o mesmo que depois pisaria a serpente. É o mesmo que pisaria o pecado. É o mesmo que pisaria a morte. A criação já era cristológica. A redenção já estava embutida no início. Se tudo foi criado pela palavra, então todo ser humano vive de uma pergunta: qual voz eu escuto? O caos ainda existe. A escuridão ainda existe. O vazio ainda existe. Mas o Verbo também continua falando. A vida não é uma luta entre forças. É uma luta entre vozes. Talvez sua vida hoje pareça como Gênesis 1:2, sem forma, vazia, escura. Mas isso não é o fim. Isso é o cenário. Porque quando Deus fala, a luz sempre encontra um lugar para nascer. Entre o vazio e o Verbo, você escolhe quem governa. O vazio diz: não há sentido. O Verbo diz: haja luz. E toda vez que você escuta essa voz, o caos perde força. Porque antes de tudo e acima de tudo, há uma voz que ainda cria.